Glória a Deus, aleluias. E as palmas louvam o Senhor. Amém. Como é gostoso nós podermos saber de onde nós saímos, onde nós estamos e para onde nós estamos indo. O nome disso é missão, chamado, propósito. Porém, missão, chamado e propósito não são as mesmas coisas. Tem pessoas que têm uma missão, mas não têm um propósito. Tem pessoas que têm um propósito, mas não têm a missão. E todos têm um chamado. Porém, poucos são escolhidos, porque o processo da escolha, o processo de você estar sendo reconhecido por Jesus, ele é diferente. Amém? Gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Lucas. Deixa eu mexer no som aqui, igreja. Glória a Deus, aleluias. Lucas capítulo 15. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 15. Quem veio receber uma porção aqui de Deus? E quem veio entregar uma porção para Deus aqui nessa noite? Você já entregou? Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vou tirar mais um pouquinho do eco. Glória a Deus, aleluias. Amém? Igreja, Deus ele tem as maneiras dele fazer, as maneiras dele trabalhar. Talvez são tantas vozes que você ouviu hoje, tantas vozes que você ouviu essa semana. E tem uma mensagem que eu prego sobre isso, sobre as vozes que nós escutamos, que é a voz do nosso eu, a voz de Satanás e a voz de Deus. Identificar essa voz, ela requer muita intimidade. Identificar essa voz, ela requer que você esteja com um espírito de temperança, com a sensibilidade muito grande, para você poder desbravar, para você poder chegar no devido lugar. Mas o que mais prende as pessoas dela chegar no lugar que Deus preparou é o passado. As pessoas mais ficam presas no passado e não vivem o presente e não conseguem acessar o futuro. Porque aquele que está preso no passado, ele não tem utilidade para Deus no presente e não pode ser usado no futuro. Principalmente se esse passado ele está marcado por feridas. Porque a ferida é tudo aquilo que você não consegue tocar. A ferida é tudo aquilo que não pode ser conversado. Toda vez que é falado, toda vez que é tocado, toda vez que é lembrado aquele assunto, te traz dores. Você não permite que pessoas entrem nesse ambiente. Você não permite que você não expõe isso para alguém, para você poder se livrar. Mas isso te machuca, isso te arrebenta, isso te arregaça. É como se Satanás ele tivesse com um domínio sobre você muito grande. Mas vamos lá. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte. Diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dai-me a parte da herança que tenho direito. E consistindo, o pai repartiu sua propriedade com eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distintas. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, verso 14. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muitas necessidades. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarroba, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando caiu em si e falou consigo mesmo:
Quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai. Ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele, ainda distante, quando o seu pai viu, e, pleno de compaixão, correu, fala comigo, correu, ao encontro do seu filho, e muito, fala comigo, muito, o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo preparado. Comamos e façamos uma grande festa e regozijamo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Amém? Por enquanto nós vamos ler até aí, tá bom? Vamos dar uma pequena entrada aqui nos versos acima, nos versos abaixo, um pouquinho à frente. Mas antes eu tenho que liberar essa porção, essa medida para vocês. Eu não quero me ater na história do filho pródigo nessa noite, mas eu quero que você leve os olhos para o amor do pai. Quero que você faça algumas comparações do irmão mais velho, que nós vamos falar um pouquinho à frente. Mas com tudo isso eu quero ser bem breve. E hoje aqui não está com cara de igreja. Não, tá não. Tá pesado, carregado e denso. Teve até aparência de fogo, mas não foi fogo santo. Então vamos orar mais uma vez. Te falo com propriedade isso. Feche seus olhos, não fica mais olhando com essa cara de baiacu. Ora aí, guerreia conosco um pouco. Talvez os lugares que você entrou um dia foi lugares densos, e a cobrança vem, o boleto vem. O boleto vem porque Satanás ele cobra. Quando você vai participar de uma curandeira, quando você vai participar de um centro de macumba, apenas para uma resposta de alguma coisa, os demônios ele consegue obter acesso pela sua vida, pela sua saúde. A cobrança vem depois de um tempo. Mas hoje é uma noite de libertação. Hoje é uma noite de libertação. Porque o fogo ele vem, quando ele vem ele se alastra. Quando o fogo vem, ele vem e queima todas as impurezas. Ei, clama ele aí. Em uma intensidade, com violência. Vamos batalhar um pouco. Ei, soldado ferido, o rei manda dizer que ele conta com você. A guerra ainda não acabou. Você pode ter vencido uma batalha, mas a guerra ainda não acabou. A igreja faz essa condução com Deus aí. Entre em comunicação com Ele para que toda densidade seja dissipada, para que toda nebulosidade seja dissipado.
Presbíteros, vai passando pelo corredor aí orando. Todo aquele que era, que é e o que há de vir, aquele que era, que é e o que há de vir. Rabachuide cantoro lobra labadabas. Remexium de cantoro lobra labadabas. Ramachuide quentobra lagadabas. Sombre lebadabas. Ei, Jesus! Estamos aqui nessa reunião, Pai, e pedimos uma resposta da Tua parte, Pai. Eu peço, Pai amado, que o nível do fogo aumente, que toda impureza possa ser lançada por terra, em nome de Jesus. Que todo espírito de retaliação, que todos os espíritos cobradores nessa noite, nós paralisamos todos os seus feitos. Você não vai tocar mais nessa saúde, você não vai tocar mais nesse corpo, você não vai tocar mais nessa parte do coração. Não, você não vai. Com a autoridade que o Senhor Deus me concedeu, eu neutralizo, eu paraliso todas as suas obras. Agora eu ordeno que você pegue a sua bagagem e bata em retirada. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele que era, que é e o que há de vir. Podemos assentar, mas senta glorificando ao Senhor. O que é do seu passado que mais marca você? O que é do seu passado que mais te pega assim, quando você de repente dá alguma coisa de errado, você lembra? Foi aquilo. Às vezes é como se você fosse punido por algo que aconteceu. Ou talvez te fizeram um mal tão grande, ou te amaldiçoaram, lançaram palavras tão duras contra você, que você de repente se sente assim, deslocalizado, e aquela palavra teve tanta fúria sobre a sua vida. Aquela palavra teve tanto poder, teve tanta autoridade sobre você, que até hoje você é marcado por isso. Mas você tem que entender que o passado, ele é só informações. Você tem que entender que o passado, ele não tem poder nenhum. O passado não passa de informações. O passado, ele só tem o poder daquelas pessoas que vivificam o passado todos os dias. Tem pessoas que moram no passado. Tem pessoas que ganhou o tênis, talvez, de alguém, ter tanto amor àquele objeto, que ele segura o tênis ou calçado há tanto tempo, que se perder um pé, ele tem capacidade de ir para algum lugar com o pé parecido com um pé diferente do tênis, só porque ele é tão apegado ao passado. O nível dele tem pessoas que não conseguem se livrar de um automóvel,
Porque ele é marcado por aquilo de uma forma tão grande. Eu não falo de um colecionador, mas eu falo de alguém que tem necessidades e às vezes não muda para algo melhor porque é apegado àquilo que tá dando trabalho. Tem pessoas que não conseguem se desapegar de um móvel que foi de um pai, de um familiar. Não conseguem morar naquele ambiente também, mas também não conseguem se livrar. Isso são tudo coisas que te prendem. Isso são tudo coisas que você tem que entender porque é que você tem aquilo. Entenda aqui muito bem, não estou dizendo que você tem um carro antigo ou uma casa que foi dos seus pais é errado, mas estou dizendo sobre aquilo que te faz mal, mas você não consegue se livrar. Estou falando daquilo que te arrebenta de todas as formas possíveis, mas mesmo assim você não consegue se desaliançar. Tem pessoas que nos fazem mal e mesmo assim você continua alimentando a amizade. Tem pessoas que não te faz bem e mesmo assim você continua se relacionando com alguns tipos de pessoas. Você tem que avançar, você tem que crescer. Você tem que ir adiante. Tem alguém aqui comigo? Você precisa ir para o próximo nível. Você não pode ficar com essas feridas abertas, com essas cicatrizes abertas. Tem pessoa que não se relaciona com ninguém, porque ela teve um relacionamento no passado com alguém que fez muito mal para ela, e ela carrega essa dor com ela, e ela fere todo mundo que chega próximo dela hoje pelas marcas que fizeram um dia nela. A pessoa se torna tão mal quanto aquela pessoa que foi mal para ela um dia. Porque o passado ele te traz transtornos. O passado ele te machuca. O passado não é lugar para você viver nele. O passado não pode ser a correia que faz você funcionar. O passado ele tem que ser um pedagogo. Ele tem que ser aquele que te ensinou. Você aprendeu, a fase e o processo foi necessário, mas foi passado, a página foi virada e é preciso você avançar, é preciso você ir, e para isso você vai ter que ser desconfigurado. E a dor da desconfiguração é a dor que as pessoas preferem não passar, mas preferem passar a dor de marcas e feridas do passado durante 50, 30, 20 anos, mas não quer passar o transtorno de uma mudança de 1 ou 3 anos, enquanto Deus vai forjando o caráter, enquanto Deus vai moldando, enquanto Deus vai tirando as máscaras, enquanto Deus vai moldando o coração. Você tem que se permitir. Talvez você teve um pai ruim, talvez você teve uma mãe ruim, e você não consegue amar ninguém hoje porque aquela pessoa talvez nunca olhou para você e falou sobre a sua importância. Talvez aquela pessoa nunca esteve lá quando você precisou na hora de dar um conselho. Talvez aquela pessoa nunca esteve lá para poder vibrar com você das suas conquistas, mas sempre te colocou para baixo, e tinha alguém próximo a você que ela enaltecia, que ela glorificava. Mas isso não pode ser suficiente para você ser parado. Você tem que aprender com o passado para você não cometer os mesmos erros hoje com pessoas que te amam, com pessoas que estão depositando carinho, afeto, tempo sobre a sua vida. Tem pessoas que não conseguem se submeter a liderança alguma, porque um dia teve um pai autoritário, e ela tem marcas fortíssimas. Para qualquer empresa que ela entre, ela vai ser problema lá, porque não vai conseguir se submeter à ordem de um chefe. Se entrar em um casamento, não vai conseguir ouvir o marido falar alguma coisa, porque vai querer sempre brigar e ter razão no final, porque alguém algum dia feriu ela muito. Ela agora, para não ser ferida, ela prefere ferir outras pessoas. Eu não sei qual que foi que motivou o filho pródigo a sair de casa, porque o pai aqui representante é Deus. Quem representa o pai do filho pródigo é Deus. No começo do capítulo 15 de Lucas, a Bíblia diz que Jesus ele estava sentado e comendo com os pecadores.
E ali tinha coletores de impostos, tinha pessoas assim, o baixo escalão da sociedade, a escória da sociedade, a marginalização da sociedade estava ali com Jesus. E eles se sentiam abraçados, eles se sentiam amados, eles se sentiam vivos, porque ninguém nunca tinha feito por eles, e ninguém nunca tinha olhado e falado com eles, com aquele amor que Jesus carregava. Você não muda uma geração dando dinheiro para ela. Você não muda uma geração dando posses para ela. Você muda uma geração com um nível muito alto e grande de amor. Mas o nível muito alto e grande de amor só pode ser dado por aquele que passou pelo processo da transformação, por aquele que passou pelo processo do fogo, por aquele que passou pelo processo da rejeição. É sempre aquele que está disposto a dar e nunca está procurando a receber. Jesus nunca depositou a confiabilidade da missão que Deus deu para ele em Pedro, em Tiago, em João. Pelo contrário, ele sabia que ele ia ser esquecido. Ao contrário, ele sabia que ele iria ser traído. Ele sabia sobre a empolgação de Pedro, mas ele também sabia que Pedro não resistiria aos dias maus, quando Satanás veio para poder peneirá-lo, quando Satanás veio para poder destruir. E mesmo assim Jesus passou. Em vez de Jesus passar o tempo orando pela vida dele, ele teve que passar a noite orando por Pedro. Jesus iria passar pela cruz, mas ele sabia o que estava esperando ele, que era a ressurreição. Mas mesmo assim a Bíblia diz que ele passou a noite orando por Pedro. E de manhã ele vê as palavras falsas do pensamento de Pedro, dizendo: eu estarei contigo, o que acontecer contigo vai acontecer comigo também, porque tu és demais, tu és meu melhor amigo, tu foi o único que fez coisas por mim que ninguém jamais tinha feito. Mas mesmo assim Jesus fala: Pedro, você não está preparado, Pedro, você não está pronto. Satanás ele veio pedir a sua alma, Satanás ele veio te peneirar, e eu tive que orar por você, Pedro. Mas entenda, eu não estou te abandonando porque você vai me abandonar, Pedro. Eu vou voltar e vou te dar uma missão, porque essa missão ela vai vir imbuída com um poder que você não tem acesso ainda, porque é preciso e é necessário o processo da cruz para mim, para que eu te dê a autoridade necessária e precisa para o ministério que eu vou te confiar, assim como o Pai me confiou um dia. Quando você entende a missão de Jesus, logo em seguida você consegue dar a resposta devida para Jesus, para você concluir a missão que Ele entregou e outorgou para você. A diferença é que Ele deu poder e autoridade para você. Se você não está exercendo o poder e a autoridade, é porque você ainda está preso no passado. E eu vejo pessoas aqui presas de um jeito no passado. Eu falo de um modo geral, eu sento, eu converso com vocês, eu observo vocês na hora do culto, eu tenho uma visão espiritual aberta sobre a vida de vocês. E é o que segura hoje a Igreja Batista, as pessoas que estão sentadas aqui hoje, é o excesso do passado. Toca nesse cara do lado aí, nessa mulher do lado, diz aí: o que está te segurando é o passado. Olha para trás aí para ninguém ficar solitário. Não deixa ele te segurar, não deixa. Não deixa esse passado, não deixa ele ter autoridade, porque você tem que liberar autoridade. Ou você libera autoridade sobre o que Jesus liberou para você, ou você libera autoridade sobre o reino das trevas para ele poder operar no seu passado. O filho pródigo agora, ele observa e ele acha que ele não está sendo valorizado na casa do pai dele. Vamos conjecturar agora uma parábola. Talvez o filho pródigo olhe e disse: eu não estou sendo valorizado na casa do meu pai. Eu tenho uns dons, eu tenho talentos. Na verdade, tem pessoas da mesma idade que eu que está podendo fazer o que quiser. Ele pode ir lá no copão, ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo, e eu tenho que estar preso a um grupo de pessoas que nem olha na minha cara quando eu entro na igreja. Eu tenho que estar preso a um grupo de pessoas que faz comentários sobre a minha pessoa, os mesmos que eu faço com eles quando também eles não estão próximos a mim. Porque a espada é de dois gumes, ela corta para os dois lados. Você tem que entender e aprender. Você tem que aprender e entender e viver. E agora, não, eu preciso viver a minha vida. Quem já se cansou de Jesus aqui? Levanta a mão. Quem já se cansou de Deus? Eu já cansei de Deus, de Jesus já. Vocês é crente demais. Eu nunca fui tão crente assim não.
chega. Talvez você não tenha coragem de confessar com os seus lábios. Talvez isso também prende pessoas. Hipocrisia também prende, sabia? E aí o filho pródigo, ele sai com herança, ele sai com riqueza. Qual herança você recebe quando você está na casa de Deus? Os dons, poder da persuasão. Você recebe autoridade. Você tem que entender que às vezes até o emprego que você tem hoje, você recebeu porque você recebeu um presente do Pai. E quando você sai do posicionamento que Deus te colocou, você está indo com a herança que o Pai te deu. Você está indo com a herança que o Pai te deu. A família que você tem hoje, talvez você não goste nem esteja cuidando dela, mas se você pediu a Deus, foi Deus que entregou ela. Talvez você não esteja valorizando algo que você pediu e clamou tanto há um tempo atrás. Às vezes eu vejo pessoas esperando os pais morrer, os avós morrer para poder fazer uma declaração de amor. Às vezes as pessoas, elas têm coragem de tirar uma foto para falar assim: essa foto vai ser para o dia que a minha avózinha, que o meu vozinho, que a minha mãezinha, o meu paizinho morrer. O nível é tão tenso que eu vou te falar. É tão tenso que eu vou te falar. Então, você precisa demonstrar o amor hoje pelos seus pais. Você precisa investir nos seus pais hoje. Há um tempo atrás aqui eu estava pregando, foi na mensagem de prosperidade, sobre pessoas que vivem por necessidade. Quando a pessoa ela tem aquele olhar de contribuir de acordo com necessidades, aí sim ela funciona em um meio miserável, um meio mediano, em um meio medíocre. Onde? Olha, tem três moradores de rua ali. Aquele está sem um colchão, o outro está sem um travesseiro, o outro está com travesseiro e colchão. Eu vou ajudar os dois porque o outro não está precisando. Ele vive pela necessidade do que ele acha que a pessoa está precisando. Porque as pessoas não conseguem ser generosas com os pais, porque as pessoas não conseguem dar presentes bons para os pais, porque ele olha: não, meu pai não está precisando, que qualquer coisinha minha mãe já está feliz já. Qualquer coisinha, aí quando vai dar o presente é o quê? Vai dar uma panela para ela fazer comida para você mesmo. Quando vai dar um presente, vai dar um liquidificador para ela fazer. Ei, pensa numa roupa, perfumes. Vai dar algo para ela. Chega para ela, faz um pix. Não, mamãe, fala aí. Dá um glória a Deus aí, mulher. Dá uma quantia para a mãe ou para o pai, seja lá quem for os responsáveis por você. Ou talvez não é responsável, mas como uma forma de gratidão. Mas só quer agir na necessidade. Só quer agir na está precisando, não é sobre o que está precisando. Quem tem um coração de gratidão não anda honrando. Quem tem um coração de honra e um coração de celebração não vive no tempo de necessidades. Ela entende que existem sementes e ela lança ao solo. Ela existe, que existe alguém ali próximo a ela, e ela vai lá e oferta, ela vai lá e manda. E não é quando você está sobrando. O problema é que nós queremos viver de sobra. Não, quando tiver mais folgado, quando tiver mais sobrando, faça sacrifícios necessários, demonstre o amor. O amor é demonstrado quando você sacrifica algo. O amor não é demonstrado com o que sobra. O amor é demonstrado quando você sacrifica tempo, coisas, pessoas. Você está entendendo? Você está entendendo? Não é sobre você fazer o que você está afim. Porque às vezes nós queremos fazer o que está afim. Eu não estou afim. E aí é você sacrificar, é você ir em lugares, é você dar o seu tempo, dar o seu melhor. Tem alguém aqui comigo? O problema é quando você vive no passado, você quer saciar a sua fome. Em qualquer nível você sempre vai querer saciar a sua fome. O problema é quando você sacia a sua fome com coisas do passado. Talvez alguém falou algo para você tão negativo, te amaldiçoou de tanta forma. Eu tenho um amigo que ele tinha muita vaidade com o cabelo dele, e um dia a mãe dele falou bem assim: olha, você vai ficar, tomara que você fique careca. Naquele mesmo dia,
Ou foi no outro dia, não lembro. Ele foi tomar banho e o cabelo todo foi pelo ralo. Aquela palavra veio tão forte sobre ele. Eu falo de um jovem na época com 17 ou 18 anos. E até hoje tem uma fissura aberta entre ele e a mãe dele, que ele não conseguiu curar, ele não conseguiu sarar. Colocou outras coisas no pacote, começou a aumentar, acrescentar os problemas humanos que a pessoa carrega. Porque quando você tem um problema com alguém que você não tem a coragem e o caráter de resolver com ela, os problemas daquelas pessoas vão começar a salientar à sua frente. Os problemas daquelas pessoas vão ficar gigantes aos seus olhos, porque você tem um problema mal resolvido, você não vai conseguir ver qualidade nela. Ela nunca vai ter nada para poder te oferecer, porque sempre você vai olhar com o olhar de um inimigo à sua frente. Tem pessoas que não conseguem amar a mãe porque nunca conseguiu resolver coisas do passado com ela. Tem gente que não consegue amar os pais, não consegue amar o irmão, porque tem coisas mal resolvidas. Eu já tentei, não é suficiente. Você tem que fazer acontecer, tem que fazer dar certo. Porque senão o ciclo, a árvore do amor, quando existe coisas mal resolvidas, é como se fosse uma doença entrando ali naquela árvore, e aquela árvore com os galhos dela doente, ela não consegue levar as vitaminas corretas até as pontas, até as extremidades, para poder dar frutos sadios, dar frutos bons, frutos de qualidade. O Senhor está falando com você nessa noite. Eu espero que você tome posse disso aqui. Você precisa virar essa página. Você precisa ir adiante. Você precisa ser curado. Esse nível de amor precisa ser aumentado. Quando você entra nesse nível, você agora consegue receber o controle da vida. Você agora é como Paulo, você agora é como Estevão. Estevão ali sendo apedrejado, ele não estava naquele ambiente porque ele estava vendo a glória do Senhor. Então as pedras estavam acertando o corpo dele, mas em espírito ele estava diante do Senhor. Ele estava bebendo coisas diretamente do reino de Deus, ele estava vendo Jesus de pé. E aquele amor constrangeu Paulo. Quando Paulo recebeu aquelas vestes, ele via um jovem na frente dele com um amor, com um sorriso no rosto, e dizendo: Senhor, eu quero ver só a tua glória, Pai. E quando apedrejam ele ali, ele fala: perdoa, eles não sabem o que está fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. E quando alguém foi machucado tão grande, talvez como Paulo foi machucado um dia, e por isso que ele tinha aquela sede de liderança, Paulo aumentou o nível, porque ele não conseguiu enxergar o amor de Deus em Estevão. Ele conseguiu enxergar alguém religioso na frente dele, e uma religião maldita que precisava ser exterminada e acabada. Mas a oração de Estevão surtiu efeito nos céus. Quando Jesus viu Estevão com aquela fisionomia, quando Jesus viu Estevão derramando aquela dose de amor, quando Jesus viu Estevão derramando aquela dose de poder, Jesus mesmo foi tratar diretamente com Paulo. Jesus foi tratar diretamente com Paulo. Se você não entendeu o que Deus está te pedindo hoje, Ele vai vir tratar diretamente com você. E o tratar de Deus com Paulo deixou ele cego 3 dias. E ele não ficou 3 dias a mais cego, porque alguém, um profeta, ouviu e foi se encontrar com ele. Na nossa geração, quando os profetas estão escassos, cuidado, se Deus vir tratar com você, você pode ficar mais tempo cego. Você pode passar mais tempo em uma cama. Mas Deus, Ele vai tratar com você. Porque Deus, Ele tem urgência na missão dEle. Você tem que trocar essas feridas por cicatrizes. Você precisa trocar essas feridas por cicatrizes. Você precisa, porque as feridas, como eu falei aqui no começo, as feridas elas não podem ser tocadas, mas as cicatrizes não tem problema. Cicatrizes não tem problema. Cicatrizes têm uma história. E as histórias das cicatrizes são mais bonitas do que as histórias do diploma. Porque o diploma você consegue sentado em uma cadeira estudando, mas as cicatrizes não. As cicatrizes é marca de alguém que batalhou. A cicatriz é marca de alguém que venceu. E agora sim, porque a unção que Deus derramou e que Deus quer derramar sobre você,
É a unção para você tirar pessoas do lugar onde você teve um dia, que é aquele passado. A unção que Deus te deu vai fazer com que você impulsione, vai fazer com que você faça com que outros comecem a sonhar, para que outros olhem e falem: se a Deilson conseguiu, eu também vou conseguir. Se o Celso conseguiu, eu também vou conseguir. E você agora vai motivar uma geração. Você agora vai motivar pessoas. A sua árvore agora vai poder alimentar pessoas com frutos. Frutos dignos de arrependimento, frutos bons. E o filho pródigo ali, quando ele foi comer quando ele sentiu vontade de comer, ele não comeu, mas quando ele sentiu vontade de comer daquelas alfarrobas, ele caiu em si. Você precisa cair em si. Despertar. O acordar. Pega os sinais. Pega os códigos. Entra nas atmosferas, entenda, aprenda. Aceite o que Deus está indicando, Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está gritando da eternidade, a voz dele está ecoando para que você entenda e pegue os sinais para você poder avançar, para você poder ir adiante. Quando ele caiu em si, ele falou: eu vou ter com meu pai. Eu voltei como um jornaleiro. O jornaleiro era pior do que o escravo, porque o escravo ele tinha um lugar para morar, o escravo ele tinha uma casa que acolhia ele, o escravo podia constituir uma família, mas o jornaleiro não. O jornaleiro ia apenas fazer um serviço intermitente, logo depois ele era mandado de volta. Então o filho pródigo, ele estava com tanta fome, ele estava tão preso no passado, com tanta certeza que o pai não perdoaria, que ele queria apenas passar um período para poder saciar a fome que ele estava passando naquele momento. Talvez você não quer mais o ministério que o Senhor te entregou, mas você quer apenas resolver a causa da doença de hoje. Talvez você não quer o ministério que o Senhor entregou porque você não consegue mais se ver como filho, mas você quer apenas resolver a causa de hoje, a causa do emprego, a causa do problema do relacionamento, a causa da saúde. Ei, não venha como jornaleiro diante de Jesus, não venha como alguém que apenas vai ser habilitado pelo fato de ter ido em uma igreja para apenas uma função do Senhor da parte dele para um período. Mas a Bíblia diz que quando ele caiu em si, e ele foi ao encontro do Pai, que ele se levantou, dali para frente todas as ações é do Pai. Quando você se arrepender e dizer: eis-me aqui, vai ser cessado todos os discursos, vai ser cessado todas as desculpas, todas as histórias de vitimismo, tudo que foi lançado contra você, as faltas de oportunidade, o mal que você plantou. Porque quando ele chegou diante do Pai, quem correu? Foi o pai ou foi o filho? Quem correu? Foi o pai ou foi o filho? Foi o pai. Ele estava esperando, ele estava aguardando. Deus está aguardando você está preso nesse passado. Deus está te aguardando há mais de anos e você está preso nesse passado. Como se ele não tivesse poder suficiente para poder transformar essa ferida em cicatrizes. Você tem que avançar para o futuro. Você tem que ir adiante. O poder está aí dentro de você. Você foi habilitado e capacitado para você poder exercer a função de filho. Ele não queria voltar como filho, porque ele gastou tudo que o pai tinha entregado, toda a herança que o pai tinha colocado na mão dele. Ele já tinha usufruído, ele já tinha acabado com tudo. Ele queria apenas ser um jornaleiro. Só que eu te digo algo: voluntário no reino de Deus não pode ser habilitado, porque o voluntário não tem hora para chegar e nem hora para sair. Ele só faz o que pode e o que quer, quando dá. O escravo não pode ser habilitado no reino, sabe por quê? Escravo não é filho, escravo não pode ser rei, e Deus é rei dos reis e senhor dos senhores. Só que o problema é que quando você não se vê como um filho, você também não consegue enxergar Deus como um pai.
Quando você não se vê como um filho, você também não consegue enxergar Deus como um pai, mas sim como um inimigo, como alguém que você levantou uma guerra e um dia ele vai vir para poder te destruir, e você tem que desconstruir isso na sua mente e aceitar o perdão da parte dele para você hoje. Você precisa aceitar o perdão que Deus está liberando para a sua vida hoje. Quando o filho pródigo chega ali, o pai abraça ele. Quando ele decidiu no coração, ele não precisou de discurso, sabe por quê? O sim, o amor dele do coração, liberado, o perdão sincero ali, o pai dele já falou: ei, traz um anel, traz a sandália de filho, traz uma roupa nova, dá um banho nele, tira esse fedor dos porcos que ele está aqui. Gálatas diz que o pecado fede, e Deus ele quer te dar um banho. O banho com o sangue do Cordeiro. Aquele que tira o pecado do mundo. Aquele que consegue. Aquele que pode. Aquele que toda autoridade foi entregue a Ele. Tanto nos céus quanto na terra. Ele pode, Ele consegue. Ele pode, Ele consegue. Só que você tem que querer esse perdão. Você tem que querer esse banho. Você tem que querer. Você vai ter que ir até Ele. Mesmo que você vá andando, Ele vai ao seu encontro correndo. Até quando você vai continuar rejeitando a missão de Deus para você? Tem pessoas que eu estou pregando aqui, trazendo essa mensagem, não conseguem me atingir. Meu passado é mais pesado do que o que Ele está falando hoje. Sério isso mesmo? Você vai continuar aí preso mais um tempo? Não era essa mensagem que eu tinha hoje para você. Eu tinha uma mensagem beautiful. Queria continuar a mensagem de sexta. Foi gostoso sexta aqui, não foi, igreja? Queria, sabe, mas Deus fala aí: não, eu tenho que curar. Eu tenho que curar, porque senão ela não vai entender. Ela só vai sair motivada, mas a motivação dela não vai. Deixa Ele te curar. Deixa Ele te curar nessa noite. Deixa Ele te curar nessa noite. Quando o filho pródigo ele foi embora, ele voltou, ele se tornou improvável. Ele se tornou improvável, aquele que poderia sair e trair de novo. Deus gosta demais dos improváveis. Deus gosta demais daquele que... não sei não. Ele gosta demais dos indignos. Deus gosta demais dos indignos. Eu não sei que amor é esse. Ele é insistente. Deus é insistente. Se você entender, se você deixar, paga para ver. Paga para ver o que é que Deus ele pode fazer. Paga para ver, para você ver. Olha, Deus está apontando para um futuro para você. Deus ele quer bancar o seu casamento. Deus ele quer bancar os seus estudos. Deus ele quer bancar o seu ministério. Deus ele quer financiar toda a sua vida à frente, sem cobrar nada, porque o preço já foi pago. Ele quer investir no seu futuro. Então não fique preso no passado. Não fique preso no mal que te cometeram, no mal que você fez um dia. Permita Ele te abraçar. Quando Ele for correndo ao seu encontro, não corra em outra direção. A tradição diz que aquele filho pródigo, quando visse o pai dele, ele tinha que se prostrar dando a cabeça, porque se o pai quisesse o matar, o pai tinha o poder de fazer isso, mas o pai não esperou ele se prostrar. O pai abaixou, já pegou ele, abraçou bem forte, ele sujo, fedendo, o pai dizendo: meu filho, eu te amo. Quanto tempo eu te esperei, quanto tempo eu quis você aqui, quanto tempo eu esperei por esse abraço. Quanto eu te guardei nessas noites, quanto eu te guardei por esses caminhos que você andou. Como Ele ama os improváveis. Todo mundo está dizendo: não tem mais jeito, não tem mais. Já foi tanta oportunidade dada. Só quem deu oportunidade foi Deus, não foi você não. Quem deu oportunidade não foi Deus, não foi homens não.
A frase da humanidade é: comigo só erra uma vez. Mas quantas vezes você errou essa semana com Deus? Porque o errar não está atrelado a matar, a roubar. O errar não está atrelado apenas a essas coisas. Mas foi o dia que você acordou, você rodou e você não pôde orar, você já errou com Ele. Foi o dia que você não pôde falar a palavra que era necessária, porque o seu dia estava na bad, o seu dia foi ruim. Quantas vezes nós queremos dar resposta pelos dias que nós estamos vivendo? Você tem que aprender a não permitir mais algumas dores. Você tem que aprender a não permitir que algumas ofensas venham. Você não pode se permitir. Você não pode se permitir que as armas do mal entendido, as armas de Satanás apontadas contra você, ela consiga te ferir. Você não pode deixar essas armas continuar te ferindo. Por favor, amadurece aí. Eu sei que quando eu falo isso, às vezes parece um clichê, mas não é. Você precisa amadurecer. Quantos anos de igreja, quantos anos ouvindo, falando, talvez até você já pregou, e você se pega nas mesmas coisas. Nas mesmas coisas você é parado. O seu passado vai te cerca, e no momento que você mais quer, você vem de novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Permita Deus desconfigurar. Permita Deus te humilhar. Permita Deus te humilhar, porque Ele vai provar o que está no seu coração. Toda vez que Ele me humilha, eu falo: Deus, eu não presto mesmo. Como o Senhor ainda insiste em mim. Como ainda o Senhor insiste em mim. Mas o olhar de Deus não é como o olhar do homem. Deus não sabe lidar com o passado. Não, do passado eu não lembro mais. Sobre o teu passado eu não posso fazer mais nada, não. Deus falando: não posso fazer mais nada. Então agiliza daqui para frente. Agiliza daqui para frente. Agiliza, conserta. Se concentre no presente e olha para o futuro. Aprenda a fazer tudo o que você tem que fazer. Faça com propósito. Não fique em um trabalho sem propósito. Porque aquele que fica em alguma coisa, em um trabalho, em um relacionamento, pessoas que começam a namorar sem propósito, não existe isso. Você vai ficar rodando em círculo. Aquele que está namorando sem propósito, quando a sua esposa vier, você vai estar ocupado. Aquele que está namorando sem propósito, quando vir o seu esposo, você vai estar ocupado. E você pode perder a oportunidade daquilo que Deus preparou, porque você estava apenas vivendo uma aventura da sua vida. Não fique em um trabalho sem propósito. Não faça nada sem propósito. Nada, não faça nada sem propósito, não faça. Entenda. Ei! Você não precisa dar uma resposta para uma comunidade. Você tem que dar uma resposta para Deus. E aí sim vai refletir na sociedade, vai refletir na comunidade. Mas primeiro é Deus. Porque dele para ele são todas as coisas. Porque dele para ele são todas as coisas. Capítulo 8 de Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Ele pode fazer o seu passado cooperar. Você vai ouvir pessoas. Essa semana eu fui conversar, semana passada, fui conversar com um jovem. Ele achou, que eu era filho de pastor e vivi dentro da igreja, e por isso eu tinha me tornado um pastor. Eu falei: meu filho, eu fui da perdição. Aí quando eu comecei a contar a história, o cara começou a chorar. E aí nós começamos ali a conversar, e do nada vem um cara e fala bem assim: pô, quero te agradecer, pastor, você mandou meu sobrinho para o seminário. Rapaz, aquele cara ficou assim, sabe? E aí do nada veio outra pessoa assim, colou assim, falou: pastor, obrigado, cara, depois daquele dia que você orou. Sabe, Deus preparou aquele ambiente. Sabe quando Deus prepara um ambiente? Deus estava falando quanto aquele cara era importante. Foi por isso que Ele preparou aquela mesa. Não estava falando sobre a importância do Diogo, mas sobre a importância daquele cara. Deus foi se encontrar com ele. Deus pegou ele. Esses dias o André falou que estava chegando do trabalho e de repente
Quando ele passa assim, Deus fala assim, vai atrás do Gustavo ali no Copão, falei até o nome. Vai atrás do Gustavo no Copão, não é Gustavo que era daqui da igreja, não, era um cara que o André não conhecia. O André falou, ó, vai lá agora, Jesus se preocupa com você, não é seu lugar, alguma coisa, estou resumindo aqui no que eu me lembro. Aquele cara ficou em choque, jogou o copão na hora, deu um abraço nele, tchau. Tem pessoas importantes nesse mundo aí. Você é importante. Você é importante, você tem que entender, Você tem que entender a sua importância no reino. Mas você não é melhor que ninguém. Você é importante, mas você não é melhor que ninguém. Mas você também não é pior do que ninguém. Apenas Ele te ama. Isso tem que ser suficiente. Isso tem que ser suficiente. Deixa eu fechar aqui. Mas vamos ler aqui antes, no 32. Tem quanto tempo aí, Anthony? 50? Vamos rapidão aqui. Só para a gente concluir. Tem pessoas que conseguem falar com a propriedade do passado. Alguém que feriu assim tão grande, parece que foi ontem, cara. Não, mas quando me derrubou e fez... Cara, você tinha 8 anos, hoje você já tem 98. E parece que conta a história parecendo que foi ontem. Porque uma vez me fizeram isso e aquilo e... Ei, se livra disso, se livra. Se livra. Se livra. Não, mas o meu marido... O cara já até morreu. Mas a minha mãe... Ela já morreu, calma. É hoje, gente, por favor. Passa essa página aí, vira essa página, vira isso aí, Vira isso aí, você não precisa contar a história triste para as pessoas te amar. Você tem que ser amado por aquilo que você é hoje. Você não precisa contar quão você foi rejeitado para as pessoas começarem a te aceitar e te amar. Deus te fez com capacidade suficiente para você ser amado com o que você é hoje. Não! Você não pode que as pessoas te amem pela dó da sua história triste. Não, por favor. O que tem que ser representado é quem você é hoje diante de Deus, não o que fizeram com você. Você não tem que ser digno de dó de ninguém. As pessoas têm que te amar por quem você é diante de Deus. As pessoas têm que te amar por quem você é diante de Deus. Não permita que você seja conhecido pela pessoa que foi muito machucada, pela pessoa que foi muito esquecida, muito amargurada. Não, por favor. Vamos lá. Capítulo 15 de Lucas 25 diz: Entremente o filho mais velho estava no 25, 15 e 25. Aleluia, eu falei que ia ser bem breve. Meu Deus, vamos lá. Vou ler porque já extrapolou o horário que eu pensei em fazer a pregação. Entrementes o filho mais velho estava no campo, quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu um som de música e das danças. Então chamou um dos seus servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Então, 27, este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como escravo para ti, sem nunca ter desobedecido uma ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com os meus amigos. No entretanto, chegando em casa, esse teu filho que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste a matar um novilho gordo para ele. Então arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta do teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. O irmão mais velho, ele não se enxergava como filho, ele se enxergava como escravo, é tanto que ele queria a permissão do pai para poder pegar o novilho. Só que tudo pertencia a ele.
tudo pertencia a ele. Ele podia, tudo que Deus, entenda. A Bíblia diz: se somos herdeiros com Cristo, se fomos co-herdeiros com Cristo, também fomos co-herdeiros com Ele. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você tem que entender, você tem que pegar isso. Você precisa pegar isso. Você precisa pegar isso. Deus tem uma chave para poder te entregar. Deus tem uma herança para poder te entregar. Deus tem dons, ministérios para poder te entregar. Só que você não pode ter a síndrome do irmão mais velho, que ficou como escravo, não como filho. Ele ficou com o pai, mas ficou como escravo, não ficou como filho. Porque a herança foi repartida entre eles, mas ele recebeu a parte da herança e continuou. Mas ele se via como escravo, ele não se via como filho. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Grupo de louvor, vamos entrar nessa batalha aqui, já encerrando já. Aleluias.